Fala aí, galera do curso do Apocalipse Descomplicado. Estamos hoje na carta à igreja de Tiatira. Vamos estudar mais uma dessa carta fenomenal sobre a vontade de Cristo, né? O seu desejo, como Cristo se depara com os problemas da igreja. Essa igreja vai ser considerada a carta para uma igreja maior que tem, né? O seu problema tem um problema muito específico. E vamos começar. Tem tanta coisa boa para a gente aprender hoje, tirar da palavra de Deus de boa, então vamos lá. Vamos começar a leitura, né? Apocalipse 2, a partir dessa vez agora do versículo 18, e vai dizer assim: ao anjo da igreja que está em Tiatira, ou, dependendo da tradução, ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: isto é o Filho de Deus, o que tem os olhos como chama de fogo e os pés como latão reluzente. Como eu já disse nos outros vídeos, a questão do anjo, já falamos em vídeos anteriores, a gente não pode estar repetindo sempre, porque as coisas em Apocalipse vão se repetir no livro todo. E se a gente ficar parando e explicando tudo de novo que já foi falado, o curso misericórdia, tá? Mas a gente já falou sobre isso. A igreja de Tiatira. Por que ele começa? Aqui tem uma coisa muito interessante. A expressão aqui diz o Filho de Deus. Isso aqui é a única ocorrência no Apocalipse dessa expressão, Filho de Deus. Por que só aqui aparece? Isso aqui é muito interessante. Por que só aqui em Apocalipse aparece essa expressão, o Filho de Deus, né? Aqui vai ter uma correspondência com a cidade de Tiatira. O que acontece com a cidade de Tiatira? Ela não é uma cidade que tem tanto achado arqueológico como nas outras. É uma cidade que não foi muito escavada pelos arqueólogos hoje. A gente não tem muitas informações. A gente sabe que essa cidade tem alguns problemas diferentes como era na cidade anterior, que a gente pegou Pérgamo e tudo mais. Ali tem problemas diferentes. Nós sabemos dessa cidade em que ela era constituída basicamente por associações de comércio. O que é associação de comércio? Como se fossem sindicatos, mas não é muito boa a explicação de sindicato. Porque, na verdade, essas associações de comércio existem até hoje. O que seria isso? A cidade tem seus tecelões, costureira, pescador, o cara que faz doce. O que são associações? Todos os pescadores, todos os vendedores de pano, todos os costureiros, eles se agrupavam em associações. Então, ali na antiguidade, chamado guildas, são essas associações, isso era muito comum de existir. Mas na cidade de Tiatira isso era muito forte, essas associações. A cidade funcionava em volta dessas associações. Então o cara que trabalhava tingindo tecido, ele tinha que estar numa associação dos tingidores de tecido, porque senão ele não conseguia fazer comércio. Era um negócio tipo assim, ou você está no nosso grupinho, ou você não faz parte do negócio. Ele tinha que estar nessas associações, senão ele não conseguia, por conta própria, viver. Era muito difícil. As associações eram exatamente para fechar esse grupo e para facilitar o comércio com outras cidades e tudo mais. Então a cidade era muito importante esse ponto. A cidade de Tiatira não tem um aspecto como nas outras igrejas do culto ao imperador, mas lá vai ter coisas importantes a citar. E o interessante é que nessas associações de comércio, cada associação, a associação dos pescadores, a associação dos caras que tinge tecido, a associação dos catadores de azeitona, a associação dos carpinteiros, tinha um deus patrono. Então cada associação dessa era ali adorado. Então esse aqui vai ser o problema da cidade. O que está acontecendo nessas associações de comerciantes que está afetando a igreja? E ele começa já dizendo assim, olha só, quem está dizendo aqui, eis que diz é o Filho de Deus. Por que Filho de Deus, como eu já disse, não aparece em nenhum lugar do Apocalipse? Porque a maioria dos teólogos entende que o Deus adorado principal em Tiatira é o deus Apolo, o filho principal, um dos filhos de Zeus, tá? O filho principal de Zeus. Ele era considerado muito poderoso, um deus principal depois de Zeus. E ele era até o patrono do próprio imperador romano. Era como se fosse o padroeiro do próprio imperador. Então, Apolo era o filho de Zeus e era adorado nessa cidade. O culto ao império não era tão forte nessa cidade como era na de Pérgamo, mas o culto a esse deus, o Apolo, era muito forte. Ele era considerado filho de Zeus. E quando Jesus chega e vem e diz, olha só, eis aqui o filho de Deus, ele está dizendo, não é Apolo que é filho de Deus. Eu sou o verdadeiro filho
de Deus, eu sou o poderoso filho de Deus, eu sou aquele que tem o poder dado pelo Pai. Então ele está, obviamente, acho que deixou muito claro já, que ele está combatendo a ideia de Apolo como filho de Deus. Ele está dizendo, não, eu sou o verdadeiro filho de Deus. Não é Apolo, Apolo é falso, eu sou o verdadeiro filho de Deus. Vocês têm que temer a mim, vocês têm que temer mais a mim do que a Apolo, porque eu sou o verdadeiro filho de Deus. Então essa é a explicação bem básica em certo ponto, né? Não estou resumindo não, mas por que ele apresenta como filho de Deus? Por causa do Apolo, esse Deus, tá? Aqui não custa nada eu colocar aqui do lado, tá? A imagem dele. E Jesus está se contrapartindo, como já aconteceu em todas as outras cartas, já falei com vocês, essa apresentação de Jesus como uma forma de combater alguma coisa específica na cidade. Já falei isso aqui com vocês demais. Você nem tá, quem está fazendo o curso já está pegando cada vídeo um atrás do outro, não vai precisar tá repetindo isso. Então, cada associação que Jesus faz no começo de cada carta é, obviamente, uma combate, né, uma apologética à divindade da cidade. Ele está sempre se colocando superior e ele usa características, Jesus, nessas cartas, como já uma intenção de fazer essa oposição a qualquer Deus que seja que esteja ali. Então, esse filho de Deus é por causa de Apolo, que era o filho de Zeus, tá? E a gente vai continuar, ele vai dizer assim, que tem os olhos como chama de fogo e os pés como latão reluzente. Esse aqui, diferente das outras cartas, tem 3 características de Jesus. Em geral, as cartas só tem 2. Aqui tem 3, que é os olhos de fogo e os pés como um latão reluzente. O que é interessante falar? A ideia de olho de fogo é muito clara. Isso é uma ideia desde a antiguidade do julgamento de Deus sobre alguma coisa. Então, por que ele vem falando aqui? Porque a igreja de Tiatira estava vendo um problema crônico com essa mulher Jezabel que vai aparecer aqui no texto. E a igreja precisa sempre estar entendendo, até para os dias de hoje, que Jesus é aquele que tem os olhos como chama de fogo. Ele está vendo o que está acontecendo. A gente às vezes se revolta, rapaz, por que fulano de tal está fazendo isso? Ninguém está vendo, o pastor não está vendo o que ele está fazendo. Jesus tem os olhos de fogo, ele está dizendo que, olha só, vocês têm que lembrar que eu estou vendo todas as coisas, nada passa por mim sem que eu compreenda o que está acontecendo. Então, essa é a ideia aqui dos olhos de fogo. A igreja estava passando por um problema que aos olhos de muitos estava se passando, a igreja de Tiatira era tolerante, mas Jesus está dizendo, o que vocês toleram, eu estou vendo e eu tenho os olhos como chama de fogo, eu estou vendo o que está acontecendo. Não adianta tentar esconder. Então aqui é uma ideia muito importante até para nós dias de hoje. Jesus está vendo tudo que está acontecendo, nada passa. Nada passa desapercebido. A gente até pensa, né, que o tempo passa, não deu nada. Jesus está vendo. E ele conhece, esquadrinha as mentes e os corações. E a segunda coisa que é mais importante, por que ele usa a ideia dos pés brilhantes como latão reluzente? A gente já falou isso até no primeiro vídeo. A cidade de Tiatira era uma cidade que era também um posto militar avançado do Império Romano. E as associações de comerciantes, como os que fazem espada, né? Que também tinha associação desses homens que faziam espada, trabalhavam com metal, né? Davam base, trabalhavam, né? Supriam as necessidades de armamento desse posto avançado do Império Romano que estava em Tiatira, tá? E por que ele entra com essa ideia do pé brilhante como latão reluzente? Como já falamos antes, esse latão reluzente era uma liga de cobre que se tinha na época, que era usada para os armamentos militares. Então, quando Jesus diz que ele tem os pés como latão reluzente, como já falamos lá no capítulo 1, é a ideia de que, essa ideia militar, que Jesus aqui está se contrapondo a essa ideia da ideia militar de Tiatira. Porque Apolo também, o Grant Osborne vai dizer que Apolo tinha também algumas designações pelo povo, era chamado, né, era conhecido como um deus guerreiro, um deus que lutava, um deus combatente. Então a ideia é militar. Então a ideia de que Jesus é aquele que tem os pés como latão reluzente, para a cabeça da época das pessoas, entendia o quê? Jesus é o verdadeiro soldado, é aquele que comanda os exércitos. Ele é o poderoso, é o que tem poder militar, poder de guerra, é o que combate e vence. Então essa é a ideia. Esse latão reluzente como metal, que era a principal base dos materiais, né, das armas de guerra, e também uma contrapartida a essa ideia militar, né, essa ideia de guerreiro de Apolo, que Jesus é o verdadeiro guerreiro, ele é o verdadeiro general, ele é o verdadeiro comandante e os seus exércitos são indestrutíveis. Essa ideia sempre se opondo. Já falamos sobre isso. Ele vai continuar dizendo:
Conheça as tuas obras, teu amor, teu serviço, a tua fé e a tua paciência. Então aqui vem uma coisa que a gente já trabalhou outras, a gente tem coisas que a gente vai avançando mais rápido, não é porque a gente não sabe, é porque são mais simples, tá? Ele fala, conheça as tuas obras. Aqui é como se fosse 2 pontos, tá? Conheça as tuas obras. Não é conheça as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, fé e paciência, não. Não é 5 coisas, não. É, conheça as tuas obras. O que que é? Conheço, eu sei o que você faz. Eu sei que você tem feito. 2 pontos. O que que são essas coisas que você tem feito? Quais são as suas obras? Aí vem as 4. Fé, é, teu amor, teu serviço, fé e paciência. Então essas são as 4 obras. Era uma igreja que você vê, ao contrário de Éfeso, que faltou amor, era uma igreja amorosa. Era uma igreja que tinha amor por Cristo e pelo próximo, né? Era uma igreja amorosa. Era uma igreja que tinha fé em Deus, então era uma igreja que mantinha sua fé em Cristo como Salvador, não haviam perdido a fé. É uma igreja que aqui vai dizer o quê? Conheço você pelo teu serviço. Essa ideia de serviço é a ideia muito do trabalho, da assistência. Então era uma igreja que tinha muito trabalho. Era uma igreja que botava a mão no arado, assistência, de cuidar, de ajudar pessoas, né? O teu serviço era uma igreja, o Grant Aldo vai dizer no comentário. Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Senhor, faz esses animais calarem a boca, Pai. Em nome de Jesus, Pai. E Grant Osborne vai entender, ele vai até falar sobre isso, que aqui é uma ideia de serviço no sentido de fazerem algo para as pessoas. Era uma igreja que tinha trabalho, que botava a mão no arado, que fazia coisa. Então, uma igreja que tinha muitas boas perspectivas de algo bom, muito boa. Uma igreja que trabalhava, então não tem gente preguiçosa. Não é só o pastor que trabalhava, o povo trabalhava, fazia assistência, né? O amor cristão, né? Botar em prática esse amor. Que até 1 João vai falar sobre isso, né, irmão? Filhinhos, não amemos só de palavra, mas de ação, né? É uma igreja que fazia, demonstrava o amor. O serviço é a demonstração do amor, né? E era uma igreja paciente no sentido do quê? Que mantinha fé, mantinha perseverança. E qual era a perseverança deles? É essa a questão que nós temos que entender. Diferente de Pérgamo, que você tinha a ideia muito forte ali da justiça, como eu já até falei no anterior, você tem a ideia do cônsul, do procônsul romano ali, você teve cristãos que foram presos e mortos ali, até fala o texto anterior, né, que a gente leu da carta. A igreja aqui não tem uma ideia, a cidade de Tiatira, de justiça, de juízo, uma ideia de perseverança diante da morte, da prisão porque não adoravam o imperador. Não é essa ideia de morte. Aqui você tem uma ideia muito mais financeira por trás. Como a sociedade toda ela se organizava nessas guildas, nessas associações de comércio, e nessas associações, quando havia eventos dessas associações, já sabe o que acontecia no evento, né? Prostituição envolvendo a idolatria a esses deuses. O que está acontecendo? O problema da igreja não é perder a vida. É que a igreja, quando evitava estar nesse tipo de ambiente, a igreja perdia comércio. Traduzindo, é aquela ideia no trabalho que, por eu evitar não fazer o que o meu patrão faz, ou erro, cometeu um crime, alguma coisa, eles perdiam oportunidade. Traduzindo, por eles não se associarem à idolatria envolvendo nessas associações de comércio, já entendeu, né? Eles acabavam não conseguindo fazer negócio. Então a pressão não era uma pressão por perder o pescoço, mas era uma pressão por perda de negócio. O cara deixava de fechar grandes negócios, membros da igreja, por causa da fé em Cristo. Isso aqui é muito importante para os dias de hoje. Quantos de nós negligenciamos a nossa fé por questões financeiras? Fazemos coisas para agradar o nosso patrão, para não perdermos o emprego. Então, se associa, se junta a uma roda de escarnecedor, fala uma besteira, para poder estar ali junto da galera, tudo ali para não perder. A igreja de Tiatira, os membros, por causa da paciência, a perseverança na fé em Cristo, estavam perdendo negócio, porque não se associavam àqueles cultos que estavam nas associações, né, desses comerciantes. Traduzindo, eles eram socialmente excluídos por questão financeira. Então a igreja sofria muito problemas financeiros. O cara que era pescador da igreja de Tiatira, como exemplo, não conseguia
com facilidade vendeu seus peixes, porque ele não estava envolvido naquelas associações. Muito triste. Mas a igreja manteve o seu amor por Cristo, o seu serviço, a sua fé e sua paciência. Isso aqui é lindo. Que é as 4 coisas que não podem faltar em nós. Alguns vão dizer que até tem uma questão aqui de semelhança. O amor gera o serviço. E a fé gera perseverança. Vão entender um como levando o outro. É uma forma de enxergar também, né? Essas 4 coisas como 2 levando as outras 2. O meu amor leva o serviço. E a minha fé leva, a minha verdadeira fé leva a paciência, a perseverança em Jesus Cristo. Que isso não falte em nós, né? Isso é um elogio. O Senhor ama isso em nós. E ele vai dizer aqui que é mais lindo ainda. Ele vai dizer assim com uma forma muito... E a tua paciência. E as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Traduzindo. Enquanto em Éfeso você tem eles tendo que voltar para as primeiras obras, aqui está dizendo que suas obras de hoje são melhores do que as anteriores. Traduzindo. A fé, o serviço, a paciência deles e o amor estavam crescendo. Que lindo! A igreja que estava muito bem, que quem dera se nós estivéssemos assim também. Isso aqui é o objetivo de Cristo para nós. A cada ano que nós passamos na vida com Deus, o tempo passa na vida com Deus, nós temos que as nossas obras têm que ser melhores do que as primeiras. Isso aqui é muito bonito e também demonstra como Deus cobra a sua igreja. Nossas obras de hoje têm que ser maiores do que as primeiras, não pode ser ao contrário. Nós temos que ter, o nosso amor tem que aumentar, o nosso serviço tem que aumentar, a nossa fé tem que aumentar e a nossa perseverança tem que aumentar. Era uma igreja que não estava caindo, mas estava crescendo nas suas obras. Isso é muito bonito. Mas aí ele vai dizer, mas tenho contra ti. A igreja tinha um problema. E todo problema da igreja pode parecer pequeno, mas se você tolera, vai destruir a igreja. Essa é a questão de Apocalipse. É que a igreja, como a de Tiatira, estava até bem. Mas por que chama atenção? Porque você pensa, a igreja está tão bem, por que chama atenção? Porque é uma coisa pequena. Como Paulo diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. Uma coisa pequena que a gente negligencia, sabe? Não deixa isso pra lá, não sei o quê. Com o tempo pode matar a igreja. Então ele vai dizer, tenho contra ti que toleras, tenho contra ti o... Então ele vai dizer o que contra a igreja? Mas tenho contra ti que toleras que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostitua e comam dos sacrifícios da idolatria. Então, aqui tem uma coisa muito importante. Quem é essa Jezabel? Tá? Aqui os teólogos todos têm como ideia que Jezabel aqui é um codinome para se referir a Jezabel, esposa de Acabe do Antigo Testamento. Está dizendo que ela faz a mesma coisa. Ela, assim como Jezabel com Acabe, aquela mulher fenícia de Acabe, trouxe a idolatria para o Israel, essa mulher também estava fazendo a mesma coisa que Jezabel estava fazendo, trazendo o mesmo problema no meio do povo de Deus. E não se sabe ao certo sobre essa mulher. Não se sabe. Alguns dizem que ela foi esposa do líder da igreja, só que isso é muito especulativo, não se sabe. Alguns dizem que ela foi uma daquelas companheiras de Paulo, que veio também de Tiatira. Isso não se sabe, a Lídia. Mas isso também não se sabe, provavelmente não foi, muito especulativo. Não se sabe ao certo, tá? A verdade é. O que se sabe é que ela era uma mulher, e ela diz assim, que se diz profetiza. Então ela era uma mulher que profetiza aqui, o ministério profético na igreja do Novo Testamento é uma coisa muito comum. E as mulheres eram autorizadas a profetizar. Isso é muito claro na Bíblia, o dom profético. Mas aqui não é uma profecia no sentido de pregar a palavra. Aqui é uma profecia no sentido de oráculo. Trazer de Deus alguma coisa. Então por quê? Porque na época, em Tiatira, essa ideia de mulheres profetisas era uma coisa comum na cultura grega. Mulheres que traziam o oráculo dos deuses. E essa mulher seria um tipo dessas profetisas dentro da igreja. Ela dizia que sabia das coisas de Deus para passar para o povo. Qualquer semelhança não é mera coincidência, tá bom? Pessoas nos dias de hoje que se dizem que são profetisas, que têm a mensagem de Deus, mas que aquilo ali é usado só por ganância e poder próprio. Essa mulher, o Grant Osborne vai dizer
que ela tem a ideia de arrogar para si a ideia de oráculo, algo direto de Deus, não é, e não de interpretar a Bíblia, né, como o profeta fazia, mas a ideia de profecia algo vindo de Deus, um recado de Deus, um conhecimento específico de Deus. Essa mulher, o que se sabe dela é que, de alguma forma, ela era negligente e tolerante com aquelas associações de comércio. Vitor, vamos traduzir para a gente resumir, porque é muita coisa. O que está querendo dizer isso aqui, Clarena? Ela era uma mulher que, obviamente, estava envolvida com todo o comércio, todo mundo trabalha e precisa de dinheiro. Ela acabava sendo aquele tipo, não tem nada a ver. Ela falava que não, gente, esse negócio do culto lá nas associações não tem nada a ver. Isso aí em nada mexe com a nossa fé. Grant Osborne vai dizer que pode até ver nessa mulher que ela estava ensinando uma doutrina distorcida de Paulo sobre a liberdade cristã no sentido. Não, nós somos livres em Cristo, podemos fazer parte, a gente sabe que esses deuses não existem, então não tem nada a ver, pô, vamos perder comércio, vamos perder dinheiro por causa disso, não tem nada a ver. Ela era leniente e nessa sua ideologia ela acabou levando pessoas para isso. Aí o texto vai dizer aqui: levando meus servos a se prostituírem, né? E a comer de sacrifícios aos ídolos. Aqui tem uma discussão muito grande, eu já falei sobre isso. Essa prostituição é sexual ou é prostituição figurada, como aparece no Antigo Testamento, de prostituição da fé, de idolatria? Porque existe, já falei isso aqui outras vezes. Prostituição literal, sexual, né, porneia, e prostituição no sentido de figurado, de prostituir a fé. Não dá para fazer essa diferença. Porque os cultos a esses deuses gregos, como eram no Antigo Testamento, aqueles deuses cananeus, não tem essa divisão de o culto e a prostituição. O culto é a prostituição, então não dá para desassociar a imoralidade sexual do culto a esses deuses. Então essa discussão é muito tola. Ah, não, aqui a prostituição é sexual ou espiritual. É as duas coisas. Porque o culto a esses deuses não dá para desassociar, não desassocia. O cara que era cultuador desses deuses, ele tinha uma vida imoral. Até porque os deuses gregos são imorais. Então, se os deuses são imorais, é óbvio que os adoradores também são imorais. Então, não dá para desassociar isso. Nós temos as características dos deuses que nós adoramos. Entendeu? Então não dá para desassociar. O cara adora deuses que são imorais, que se prostituem. Você acha que ele, como cultuador desse deus, ele não vai fazer isso? Isso é associado, não tem como. Então aqui Jezabel levava o povo tanto a esses cultos e, por consequência, acabava caindo nessas imoralidades sexuais. Traduzindo, o cara vai indo, não, vai até só aqui, uma hora você já está envolvido naquele negócio que você não sabe como sair. Então ela foi negligente com esses cultos e ela, de alguma forma, estava agranhando, melhor, né? Trazendo e ganhando pessoas para esses tipos de. Para esse grupo dentro da igreja de Tiatira que era negligente com esses cultos e essa idolatria, né, essa prostituição. Então, ela era uma mulher disso. O que se sabe é que essa mulher tinha importância. Porque ela se diz profetisa e era uma mulher importante e respeitada. E a igreja de Tiatira foi chamada a atenção porque tolerou ela. Então essa mulher tinha algum tipo de importância dentro da igreja, que o que ela falava era respeitado por muita gente, porque ela ganhou muita gente com ela, veio muita gente atrás dela. Então é a importância de saber, de estarmos atentos a pessoas dentro da igreja que se dizem portadoras de mensagens de Deus, e que nessa de dizer que são portadores da mensagem de Deus, na verdade estão levando o povo a erros, a idolatria e a prostituição espiritual. Isso é muito comum nos dias de hoje. Não quero nem dar muito detalhe senão vai virar pregação, que isso é totalmente atual para a igreja brasileira. Pessoas na igreja que se dizem com um dom de oráculo, de ter mensagem de Deus, mas que são pessoas que estão levando o povo de Deus ao buraco espiritual, à perdição eterna. Tá? E dele tempo para que se arrependesse da sua prostituição. E não se arrependeu. Traduzindo, alguns vão entender que esse tempo aqui não foi um tempo que Jesus começou a contar. Tac. Acabou o tempo. Alguns entendem que isso aqui é uma expressão para dizer que provavelmente os pastores, pessoas da igreja, chamaram a atenção dessa mulher. Ela foi chamada, deu tempo que se arrependesse no sentido de que ela foi chamada a atenção, ela foi corrigida, como o próprio Paulo vai dizer, né? Nós temos que julgar esse tipo de situação. Nós podemos e devemos julgar a procedência. Tiatira, ao contrário de Éfeso, que corretamente
testava esses falsos homens e botava para fora, eles não testavam, eles acabavam tolerando. Qualquer coincidência, qualquer semelhança é mera coincidência. Eles toleravam. E essa mulher foi ganhando pessoas para o seu meio. E ela, provavelmente, como o Grant Osborne foi chamada a atenção, e ela mesmo assim não se arrependeu. Ela foi advertida e não quis se arrepender. É isso que os comentaristas, como o Grant Osborne, vão entender desse texto. Esse tempo é que ela foi chamada a atenção e não quis se arrepender. Eis que, porém, numa cama. Aqui a ideia de cama, alguns entendem que no sentido de como ela, muito interessante, aqui tem meio que um trocadilho. Como ela se deitou na cama da prostituição, agora Jesus colocaria ela numa cama de doença e de tribulação. Muito interessante o trocadilho, né? Ela se deleitou na cama da prostituição, agora sofreria na cama da doença. Alguns entendem que isso aqui é figurado, outros não. Eu, particularmente, como o Grant Osborne entende, isso aqui é uma cama realmente no sentido figurado, mas é que ela recebeu uma doença. Ela foi acometida de uma doença. Porque isso no Antigo Testamento era muito comum, a doença como algo que Deus coloca, como foi Miriam, como por causa do pecado. Então isso aqui não é nada difícil entender isso aqui como algo que ela acabou sendo acometida de doença. A ideia de cama que ela ficou acamada, né? De doença. Então ele vai dizer, da sua posição e não se arrependeu. Eis que, porém, numa cama, e sobre os que adulteraram com ela, virá uma grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Então, aqui tem 3 grupos de pessoas que vai aparecer junto com Jezabel, que é muito interessante. Vai falar dela, que foi colocada numa cama porque não se arrependeu, recebeu enfermidade, tá? Você vai ter aqui vai falar assim, os que adulteraram com ela. Vai falar o quê? Que tem um terceiro grupo de pessoas, o Grant Osborne vai entender, muito interessante isso aqui. Porque no versículo 23 vai dizer assim, e ferirei de morte os seus filhos. Então ele está falando dela, dos que adulteraram com ela e dos seus filhos. O Grant Osborne, como outros comentaristas vão entender, que aqui tem 3 tipos de pessoa. Ela, Jezabel, sendo a cabeça do movimento, né? Você vai ter os que adulteraram com ela. O que seriam essa adulterar? Seria a ideia de pessoas que não estavam dentro do grupo dela, mas já estavam indo a caminho. Então seria aquele que estavam no meio do caminho. Jesus aqui deu uma designação de juízo muito abrangente, né? Que você não sabe o que vai acontecer. Virá grande tribulação sobre eles. Essa tribulação aqui não tem nada a ver com a escatologia depois do apocalipse de tribulação que vai vir sobre o mundo. Aqui é uma tribulação no sentido que eles iriam passar um perrengue. Traduzindo é esse. Deus iria colocar umas dificuldades na vida dele para botar eles na peneira, para testar eles. Assim como até Paulo vai falar isso em 1 Coríntios sobre aquele rapaz, né, lançar Satanás como uma figura, uma metáfora sobre esse tempo de prova na vida da pessoa para que a pessoa se arrependa. Então ele está falando disso, de Jezabel, dessas pessoas que não estavam no grupo dela, mas estavam devagar aceitando, aquelas pessoas que estão em cima do muro. E fala do terceiro grupo, que são os filhos dela. Aqui provavelmente esses filhos, como o Isber vai falar também no seu comentário, aqui não é filho literal. Aqui é filho no sentido que são aqueles que foram os descendentes da sua heresia, são aqueles principais. Os que realmente, diferente desses aqui que adulteraram, que estavam indo no meio do caminho, os filhos seriam aqueles que abraçaram com tudo a ideia dela. Eram os caras que estavam do lado dela, são os frutos dela mesmo. E aqui o terceiro, que é esse grupo, vai ser muito forte. E vai dizer, ferirei de morte os seus filhos. Aqui é um juízo muito maior. E aqui tem uma coisa, eu acho que é muito importante para nós notarmos, que fica para nós. Primeiro, claro, a gente não pode julgar uma pessoa por isso, a gente não sabe. A gente não é bom julgar especificamente uma situação que a gente pode acabar julgando errado e pecando. Mas sim, Deus pode, para provar um crente ou uma pessoa dentro da igreja, botar uma doença para que a pessoa se arrependa. Deus pode fazer isso e faz. Tá? Ele pode fazer e faz. A Bíblia deixa muito claro. Segunda coisa, Jesus cuida da igreja. E mexer com a igreja de Cristo é mexer com ele. Os que estão envolvidos em coisas que estão levando os crentes a pecar, que desde o Antigo Testamento é trazida essa ideia de levar outros a pecar, isso para Deus é algo que
todo pecado é igual, mas isso traz o juízo de Deus muito mais rápido, porque está mexendo com a igreja dele. Então é a segunda coisa para nós entendermos. E a terceira, aqui não caiu, não recebeu o juízo de Cristo só Jezabel e os que eram realmente da seita dela, das suas heresias. Até as pessoas que estavam ali no meio do caminho ainda foram pegos também. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ter nossa posição firme diante de Cristo. Não dá para ficar com meio termo. O meio termo também é passível de juízo de Deus. Com Cristo não tem meio termo. Então aqui são três grupos que aparecem recebendo juízo. Jezabel, os que estão realmente nas suas heresias e os que estavam no meio do caminho. No meio do caminho também receberam juízo. E ele vai dizer aqui que tem muita coisa correndo, a gente tem que avançar. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Aqui já está dizendo que é uma mensagem para todas as igrejas. As igrejas precisam saber, isso é uma mensagem para nós hoje. Que Jesus é aquele que sonda as mentes e os corações. Interessante que a palavra mente aqui no original é o rim, né? Porque na antiguidade eles entendiam o centro das emoções aqui, né? Depois que passou para nós o coração como sendo as emoções e tudo mais. Mas aqui a ideia é o quê? Mente e coração é o quê? Ele sabe da vida da pessoa toda. Ele conhece aquilo que o homem não vê. Isso é muito importante. Ele está dizendo, para todas as igrejas saibam que eu sou aquele que sei do que está passando. Nada que acontece dentro da igreja de Cristo ele não saiba o que está passando e não irá trazer juízo aos que estão prejudicando a obra dele. Jesus traz juízo sim aos que estão, desculpa a expressão, empacando a sua obra, atrapalhando. Quem, como Jesus disse, quem com ele não ajunta, espalha. E os que espalham são passíveis de juízo. Não porque condenam sua própria vida, mas que estão levando o povo de Deus ao pecado. Isso para Cristo é intolerável. E ele traz juízo. Se você tem visto isso muito na sua igreja, pessoas erradas levando hora para que eles se arrependam, porque Cristo uma hora vai agir. Ele dá tempo para que se arrependa, porque quando ele age com extrema justiça e juízo. E ele vai dizer, e falarei a cada um de vós, aí ele vai dizer aqui, esquadrinha a mente e corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Aqui tem um princípio que vai aparecer nos evangelhos muito claro. A ideia é que Cristo, a ideia da lei da semeadura, que o homem planta, ele colhe. Tudo que o homem faz, ele vai colher. Isso aqui é muito importante, que às vezes a gente esquece disso, né? Coisas que estão acontecendo na nossa vida, Senhor, por que está acontecendo? A gente esquece do que a gente planta lá atrás. A gente planta limão e quer colher morango. Isso aqui é uma coisa muito importante. Essa lei da retribuição é muito comum na Bíblia. Deus dá conforme as obras. Ele traz juízo conforme as obras. Ele vai dizer, mas eu vos digo, a vós aos que restantes que estão em Tiatira, e a todos os que não têm essa doutrina e nem conhecem, nem conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Aqui é muito interessante o que é essas profundezas de Satanás. Tem algumas teorias para isso, mas a principal é que isso aqui é uma ideia irônica. Lembrando, na Bíblia isso acontece, ironia, tá bom? Qual é a ideia aqui de ironia que está acontecendo? Ele está falando assim, ó, vocês outros que estão em Tiatira, o restante, traduzindo, o povo que não se corrompeu com essa imundícia, com essa teoria doida, com essa heresia, ele está dizendo que, olha só, vocês que se mantiveram firmes, vocês que têm o amor, a fé, o serviço e a perseverança, aí ele vai dizer assim, e que vocês não se, como eu posso dizer, não se colocaram, não conhecem essas doutrinas, essas profundezas de Satanás. Aqui é uma ironia dizendo o quê? Que essa profetisa, que é Jezabel, como qualquer semelhança não é mera coincidência, ou qualquer coincidência não é mera semelhança. Está dizendo o quê? Toda profetisa tem a ideia de querer dizer que sabe de alguma coisa de Deus que os outros não sabem. Profundezas de Deus. Isso parece muito dias de hoje, né? Pessoas que sempre têm uma mensagem de uma coisa diferente que só ela sabe que outros não sabem. É uma ideia muito esotérica. Essa ideia de que um grupo sabe de algo que outros não sabem. Isso é esoterismo. Um conhecimento que não é vulgarizado para todos, só é para um grupo. Lembrando dos gnósticos que nós já trabalhamos. Jezabel faz parte desse proto-gnosticismo, essa seita da igreja primitiva que deu tanto trabalho, que eu já trabalhei isso em vídeos anteriores. Dá uma voltada lá e vê, tá? Sobre os gnósticos. Que eles tinham essa ideia de que eles conheciam coisas de Deus que os outros não conheciam. E que para conhecer tinha que estar no grupo deles. E essa mulher profetisa, ela tinha essa ideia de que ela conhecia coisas de Deus, que ela era uma profetisa que os outros não conheciam.
Então ele está dizendo o que aqui? Ele está sendo irônico dizendo que, ó, vocês da igreja que não conheceram o que eles dizem, que na verdade não é profundeza de Deus nada, é profundeza de Satanás. Então ele está fazendo aqui uma contrapartida dizendo que, olha só, isso aí que dizem que é profundeza de Deus não é nada, é profundeza de Satanás. Lembra do sinagoga de Satanás, que aparece lá nas nossas cartas, a gente trabalhou? Que os judeus que achavam que eram sinagoga de Satanás, era o quê? Vocês não são sinagoga nada de Deus, vocês são de Satanás. Aqui é a mesma coisa. Vocês acham que essa mulher achava que conhecia as profundezas de Deus, que tinha um conhecimento muito grande sobre coisas de Deus? Não tem nada. Isso é tudo de Satanás, é profundeza de Satanás, não tem nada de Deus nisso aí. Então ele está sendo irônico com ela. Está dizendo que vocês que se mantiveram firmes e não caíram, que na verdade é profundeza de Satanás, não tem nada de Deus. Vocês ficaram firmes, vocês se mantiveram. O restante da igreja de Tiatira. Então isso que ele está falando. É a ideia de que eles se mantiveram firmes e não aderiram o que seria a profundeza de Deus, mas que na verdade era a profundeza era do diabo, era de Satanás, não tinha nada de Deus. E ele vai dizer assim, ó, não porei mais nenhuma carga sobre vocês, mas o que tens retém até que eu venha. A ideia de carga aqui, claramente para a gente resumir, a ideia de carga era uma responsabilidade. Qual é a ideia de responsabilidade que para nós resumimos? Que tem coisa que não carece de ficar explicando com tanto detalhe. Jesus está dizendo o que para eles aqui? Olha só, para vocês de Tiatira que se mantiveram firmes à fé, se mantiveram íntegros à fé, eu não vou botar mais carga nenhuma a vocês. Aqui tem uma coisa que no português é difícil de pegar. Não porém mais carga, mas o que tens retém até que eu venha. Ele está dizendo aqui, ó, eu não vou colocar nada mais em cima de vocês. O que vocês têm que manter é a fé. Isso é a única coisa que vocês têm sobre vocês de carga, é isso. Vocês mantenham a fé até que eu venha. Vocês precisam reter, vocês precisam guardar. Então ele está dizendo que a única coisa que eu coloco sobre vocês, a única coisa que eu coloco como peso no sentido de obrigação sobre vocês é que vocês mantenham a fé. Não percam a fé. Mantenham a perseverança. Sejam perseverantes disso aí. Ele está dizendo isso. Para vocês que mantiveram-se firmes, mantenham a fé. Continuem firmes até que eu venha. É a ideia da vigilância da igreja. O peso que a igreja tem sobre as suas costas é um só. Manter-se firme diante da imoralidade e prostituição desse mundo. É isso que ele está dizendo. E ele vai dizer o quê? E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, lhe darei poder sobre as nações, e com a vara de ferro as regerá, e quebrará, serão quebradas como os vasos de olheiro, como eu também recebi do meu pai. Aqui tem uma alusão clara a Salmos 2, muito clara a Salmos 2, a ideia dessa vara de ferro como uma ideia messiânica do Antigo Testamento, que o Messias regeria as nações, o governo. Então aqui tem uma ideia muito clara que aparece muito no Novo Testamento também. A ideia é que reinaremos com Cristo, seremos herdeiros do reino de Deus. Como Paulo vai dizer que nós julgaremos os anjos, nós estaremos com ele nesse reino messiânico, nós nos assentaremos com ele no seu trono para governar. A ideia de reger as nações, reger de governo. E ele vai dizer que quebrar o vaso. Aqui tem uma ideia não do cetro do rei. Essa vara de ferro, alguns congruentes vão entender, é a ideia não de guardar, mas a ideia de quebrar. Então, essa vara de ferro tem a ideia de reger, de julgamento. A ideia de julgar as nações que não aceitaram a Cristo, que foram contrárias a Cristo. A igreja estará com Jesus para governar e destruir as nações. Juízo que negaram a Cristo. E aqui ele vai terminar dizendo a estrela da manhã. Isso aqui é muito difícil de interpretar. A maioria dos teólogos entendem que está associado a Cristo em Apocalipse 22, a ideia da estrela da manhã. Isso é óbvio. Mas qual é a ideia aqui da estrela da manhã que, em geral, os teólogos entendem? É a ideia da glória. A ideia de glória. Qual é a ideia? Que com Cristo a igreja não só governará e reinará e julgará, mas a igreja será participante da sua glória, compartilhará da sua glória. Isso é lindo, a promessa para nós de mantermos a nossa fé, que um dia nós iremos também estar sendo participantes da sua glória. Então o resumo para nós dessa igreja, que o Espírito está dizendo para nós, as igrejas, é uma coisa primeira. Cuidado que por causa do comércio, por causa do dinheiro, do trabalho, para não ficarmos mal com o nosso patrão, com o nosso superior, a gente acabe fazendo coisas e estando em meios que estão adulterando e negando a nossa fé. A nossa fé é mais importante que o nosso trabalho. A igreja de Tiatira,
Por causa dessas associações de comércio, que era o centro do comércio, do dinheiro, alguns membros estavam caindo nessa seita, estavam caindo na idolatria e na prostituição. Não podemos ser negligentes com a nossa fé por causa do trabalho. Segundo, precisamos botar para fora esse tipo de gente que faz esse tipo de coisa na igreja. Esse tipo de pessoa traz o juízo de Deus. Porque essas pessoas, uma só, levou com ela várias pessoas. Isso aqui é muito importante. Isso aqui por quê? Porque uma pessoa, como Paulo já disse, né? Já disse para você, um pouco de fermento leva a toda a massa. A gente vai tolerando esse tipo de gente e quando vai ver depois de um tempo, vai ver que ela já gerou filhos. É isso que o Paulo está dizendo. Ela já deu resultado mesmo. O negócio já deu problema e já espalhou. É igual um câncer. É igual uma doença infecciosa. Então a gente não pode tolerar esse tipo de coisa no nosso meio. E a terceira e última coisa é o que para nós fica muito lindo. Se vencermos, vale a pena, porque não só governaremos com Cristo, mas um dia faremos participantes da sua glória. Não da glória terrena, que a igreja de Tiatira estava perdendo, mas a glória celeste. Que Deus nos abençoe. Até a próxima, meu querido.